Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui então para o nosso workshop de evangelismo e eu espero que Deus fale muito com você no dia de hoje. Espero mesmo que Ele use esse material para tornar você um cristão frutífero, uma pessoa que consegue falar de Jesus para as outras pessoas e que tem o prazer de colher aquilo que está sendo plantado naquele momento. Eu tive muita dificuldade com o evangelismo durante a grande parte da minha vida cristã. Tentava falar com as pessoas de várias maneiras, usei minha criatividade ao máximo para falar de Jesus, mas os frutos sempre foram muito poucos. Até que um dia eu entendi que evangelismo não é algo tão simples, que às vezes a gente tem que treinar, tem que se preparar, tem que orar, tem que saber como fazer evangelismo. Quando eu entendi isso, corri atrás e aprendi, aí a minha vida mudou como pastor, mudou como evangelista também. E hoje eu tenho a alegria de colher muitos frutos. Quase todas as vezes que eu falo de Jesus para alguém, eu tenho a alegria de ter essa pessoa orando comigo e aceitando o nosso Senhor Jesus. Então, sem demorar muito aqui, eu gostaria de passar para o primeiro slide e explicar para você como que funciona para mim. Como que deu certo para mim, e eu creio que também vai dar certo para você dessa maneira. A primeira coisa que você deve fazer num evangelismo é se acertar com Deus antes de abrir a boca, antes de falar com qualquer pessoa. O evangelismo ele é uma ação conjunta entre você e o Espírito Santo de Deus. Primeiro, Deus tem que agir no coração da pessoa para depois ela se converter. De certa maneira, é uma batalha intelectual, porque você vai tentar convencer a pessoa, você vai explicar para a pessoa como que funciona a sua fé, como que funciona a sua crença em Jesus. Mas a conversão, de fato, ela só acontece por meio do Espírito Santo. Se não for assim, a pessoa vai ter se tornado um religioso. Ela vai ter sido mais um convencido do Evangelho do que um convertido ao Evangelho. Então é importantíssimo você ser um canal de Deus, você ser boca de Deus e estar preparado, santificado, limpo para fazer essa ação. Como que eu posso me preparar? A maneira mais simples é você orar, confessar os seus pecados, pedir a bênção de Deus, a unção de Deus para fazer o trabalho de evangelismo. Você também pode se consagrar num jejum. Às vezes você acha que vai ser uma situação muito complicada, com uma pessoa que você já vem orando há muito tempo. Jejue, se consagre, faça vigílias, levanta de noite, ora pela vida da pessoa, deixa o Espírito Santo preparar o caminho para você. Então, essas são maneiras de você fazer esse acerto. Agora, eu gostaria de explicar para você como funciona o evangelismo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Jesus. Nós temos visto no nosso dia a dia várias maneiras de evangelizar. As pessoas falam sobre um vazio que existe dentro do coração, as pessoas também falam sobre a pessoa ir para o céu ou para o inferno como sendo o principal motivo da conversão, mas eu gostaria de apontar para você como Jesus fazia o evangelismo. Quando alguém chegava diante dele e perguntava como é que fazia para ser salvo, quais são as respostas que Jesus dá, como ele lida com essa questão. Ele é o nosso exemplo, então a minha proposta é que a gente siga o exemplo de Jesus. Em Marcos capítulo 10, nós vamos ver a seguinte conversa. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que situação fantástica. A pessoa que veio até Jesus, ela correu. Ela se descolou do chão, ela estava com pressa de falar com Jesus. Era algo urgente. E ela vai lá e ela se ajoelha diante de Jesus. Ela chama Jesus de bom e pergunta para ele: o que eu faço para ser salvo? Esse é o cenário evangelístico que a gente gostaria de ter em todo momento. A pessoa está quebrantada, ela está pronta para ouvir a mensagem. E Jesus ele responde. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus ele dá uma cortada na pessoa. Ele quebra o clima. Ele desfaz
aquela coisa, como que eu falo assim, de momento. E ele dá uma orientação para aquele rapaz, para aquele homem, né? Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus ele dá uma orientação interessante. Jesus usa os mandamentos dados por Deus a Moisés, e diz para ele: olha, cumpra os mandamentos. E o jovem se anima. Provavelmente era um jovem religioso, e ele fala: olha, eu tenho feito tudo isso. Avaliando assim por cima, eu sei que eu fiz tudo, desde a minha adolescência. E Jesus ele faz uma coisa que nós vamos precisar fazer se nós quisermos ganhar pessoas para Jesus. Jesus ama aquele jovem. A Bíblia diz no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. E nesse amor, Jesus toma coragem, Jesus se posiciona e diz o seguinte: querido, o primeiro mandamento você não tem cumprido. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você vem e segue-me. Então, a questão que Jesus estava abordando era: olha, você ama mais as riquezas do que a Deus. Esse é o seu pecado. É isso que te impede de entrar no reino dos céus. Se você quiser entrar no reino dos céus, então você abre mão do teu Deus, que é a riqueza, e venha após mim e me siga. E aquele jovem fica abatido e vai embora, porque ele tinha muitas riquezas. Perceba aqui que Jesus não vai atrás desse jovem, não manda os discípulos irem atrás dele, fala: olha, amanhã tem reunião à noite, quem sabe você está pronto para aceitar esse apelo, como nós fazemos nos nossos dias. Mas ele simplesmente deixa o jovem partir. Pensando nisso aqui como exemplo de evangelismo, eu gostaria de falar para você que a lei de Deus é a chave esquecida do evangelismo. Veja que a resposta que Jesus dá para quem quer a salvação e não o conhece é: cumpra os mandamentos. Jesus usa a lei de Moisés para falar de salvação. Perceba que Jesus era a expressão máxima da glória de Deus. Ele é o Salvador do mundo, ele é o Senhor dos senhores, mas na hora de abordar aquela pessoa, ele usa os mandamentos. Mas por que usar os mandamentos? Porque atualmente as pessoas estão num modo que a gente chama de nano. Não me arrependo, nem me orgulho. Você vai falar de Jesus, você vai falar de pecado, você vai falar de salvação, as pessoas estão indiferentes a isso. Elas não querem saber o que elas fizeram, elas dizem: todo mundo mente, todo mundo eventualmente rouba alguma coisinha, todo mundo dá uma pisada na bola, né? Eu não bebo, eu não fumo, não sou de ficar fazendo coisa errada por aí, eu estou muito bem, né? Não tenho problemas. Então, as coisas que eu fiz, não me arrependo, nem me orgulho também. E é aí que a palavra de Deus, no caso aqui os mandamentos, tem um poder muito grande para ajudar a abrir o coração dessas pessoas para o evangelismo. Se você observar, o que Jesus fez foi expor o primeiro mandamento. Jesus percebeu que aquele jovem tinha um apego muito grande às riquezas e confrontou o jovem com o primeiro mandamento. A princípio, ele perguntou para o jovem, ou mostrou para o jovem, quais eram os mandamentos. Mas aquilo não teve um grande efeito na vida dele. Depois Jesus pega o primeiro mandamento e ele destrincha o mandamento, apontando diretamente para o coração do jovem. E o jovem percebe: poxa vida, eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho muitas riquezas. Eu não estou pronto para abrir mão delas
para seguir a Jesus. Eu não estou pronto para abrir mão dessas riquezas para ter um tesouro no céu. Veja que a oportunidade foi real. O evangelismo aconteceu de fato. Aquele jovem entendeu o que ele tinha que fazer, mas ele resolveu não fazer. É um direito de todo ser humano negar o evangelho, não querer o evangelho. Mas Jesus mostrou para ele o que devia ser feito. Se nós lermos os mandamentos aqui, provavelmente nós vamos ter a mesma sensação que o jovem teve. Nós vamos falar, bom, eu acho que eu cumpro todos esses mandamentos. Então eu escolhi 3 mandamentos para que você faça uma reflexão comigo. E eu quero te mostrar como é poderoso quando você destrincha os mandamentos, quando você expõe os mandamentos e faz a pessoa refletir sobre eles. Te aviso de antemão, provavelmente você vai se sentir um pouco mal, porque quando a gente é exposto à luz da lei de Deus, o nosso pecado aparece. E é essa que é a grande sacada do evangelismo bíblico. O primeiro mandamento, que parece que essa moça está se beijando, mas ela está beijando o espelho, né? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos confrontar a pessoa com esse mandamento. Olha as perguntas que eu fiz aqui. Você alguma vez já fez alguma coisa para o seu prazer que desagradava a Deus? Você ama a Deus mais do que a si mesmo? Pensa com honestidade nessa resposta. Você ama a Deus mais do que a sua mãe? Ou, caso você tenha filhos, mais do que os seus filhos? Você possui algum tipo de vício que controla a sua vida? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você quebrou um mandamento, percebe? Olha só o outro mandamento. Honrar pai e mãe. A princípio todo mundo diz, não, eu honro meus pais. Vamos fazer uma análise desse mandamento? Você já criticou seu pai ou sua mãe pelas costas, de forma que se eles ouvissem, se sentiriam mal? Você já fez os seus pais se sentirem velhos ou ultrapassados com alguma atitude ou gesto? Você já falou alguma coisa que fez seus pais parecerem piores do que eles realmente foram? Está conversando com os amigos, você não sabe o que meu pai fez, o que minha mãe fez, e ali naquele discurso seus pais pareceram muito piores do que eles foram. Você já deu lugar de honra para outra pessoa que merecia menos do que os seus pais? Se você já fez qualquer uma coisa dessas, ou talvez algo que você lembrou, você quebrou esse mandamento. Você percebe como a gente vai se enquadrando dentro da lei? Como a lei vai mostrando que a gente não é tão bonzinho quanto a gente pensava? Olha só, esse aqui é muito importante para falar com os homens. As mulheres também se enquadram no mandamento não adulterarás. Mas, como a gente vai fazer uma abordagem para o lado da pornografia, usando o ensinamento de Jesus que se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou com ela, atinge um pouco mais os homens. As mulheres estão entrando de cabeça nesse vício, mas os homens ainda são líderes nessa modalidade de pecado. Vamos lá. Você já olhou para alguma mulher ou homem com intenções impuras? Você já viu conteúdo pornográfico na internet ou na televisão? Já espiou pela fechadura quando era mais novo, com más intenções? Já teve relações fora do casamento? Se você já praticou alguma coisa dessas, a Bíblia deixa claro para você que isso é adultério. Então, você quebrou esse mandamento. Não adulterarás. Ok. Onde nós queremos chegar? Queremos chegar no seguinte ponto. Se você olhar todos os mandamentos, você vai ver que você já quebrou todos eles. Se você for atento a cada mandamento, você vai ver que, mesmo nos mandamentos mais duros, como não matarás, você já cometeu esse pecado do ponto de vista bíblico. E isso é muito legal, porque vai tocar no coração da pessoa, ela vai conseguir perceber o erro dela. Mas vamos lá, vamos dizer por que disso tudo. A lei, ela evidencia o pecado. Essa imagem desse rapaz dirigindo todo meninão aí, né, com um carrão e talvez numa velocidade acima do permitido, é interessante porque
Muitas vezes, quando os motoristas estão na estrada, eles ficam acima do limite de velocidade e alguns pensamentos passam pela sua cabeça. Um pensamento que passa na cabeça do motorista é assim: se a polícia me parar, eu vou dizer que eu estou com pressa e que eu preciso chegar em tal lugar, que é muito urgente. Ou então, estou indo ajudar o meu pai. Alguns pensam em algumas mentiras. Outros pensam o seguinte: não, mas todo mundo está andando nessa velocidade, não sou só eu. Só que quando o policial está com o radar na mão e ele te faz parar e mostra para você que você estava no limite, acima do limite de velocidade, todas essas desculpas ficam para trás. Essa história de que todo mundo faz cai por terra na hora. E a pessoa vê que é uma questão pessoal, que é ela que está enquadrada na lei. E ela percebe que ela é indesculpável. Ela vai falar o quê? O radar pegou ela. A lei de Deus, ela tem esse poder de enquadrar a gente. Da gente perceber que, tá, todo mundo faz, mas agora o papo é comigo. A questão é pessoal. Eu estou sendo abordado diretamente por Deus. Então, por isso que é tão importante a lei de Deus. Olha o que Romanos 7:9 diz. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O pecado brota, ele fica à vista. Né? Sem a lei, parece que está tudo certo, que não tem problema nenhum. Uma outra coisa é que a lei cala o pecador. Geralmente, quando você vai fazer evangelismo, as pessoas elas estão muito propensas à autojustificação. Ninguém gosta de ser acusado de nada. Ninguém gosta de parecer menos do que o outro de alguma maneira. Né? As pessoas sempre têm justificativa para tudo. Mas a lei, ela silencia o pecador. Olha o que o texto bíblico de Romanos 3,19 diz. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo esteja sob o juízo de Deus. Se você quiser falar de salvação para alguém, e essa pessoa aceitar a Cristo para ser salvo, ela tem que sacar que ela está debaixo do juízo de Deus. Ela tem que entender que existe um problema muito sério na vida dela, que pode condená-la ao inferno. Mas isso nunca vai acontecer se essa pessoa ainda ficar se justificando. Se essa pessoa tiver desculpas para o seu pecado. Mas esse texto, ele afirma para a gente que a lei de Deus silencia a pessoa. Silencia o coração da pessoa. E ela fala, opa, é comigo esse negócio. Uma outra coisa fantástica é que a lei de Deus, ela nos revela perante Deus. É muito fácil nós nos sentirmos santos, limpos, honestos, justos diante dos outros seres humanos, que são tão sujos quanto nós. Mas a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é pura, foi escrita por um Deus santo. E aí quando a pessoa tem contato com essa lei, toda sujeira, por menor que seja, fica evidente. O pecado é revelado na vida da pessoa. E isso é fantástico. Para o evangelismo, isso é fantástico. A pessoa chegar diante de Deus pedindo a ajuda dele, só acontece quando está revelado. Olha o que o texto diz. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, né? Baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. Você quer que a pessoa que está sendo evangelizada tenha consciência plena do pecado? Você quer que a pessoa seja grata que Jesus morreu por ela numa cruz? Você quer que essa pessoa consiga viver uma vida diferente? Que ela seja resgatada? Então, é necessário que ela esteja consciente do pecado. E a Bíblia, em Romanos 3:20, Novo Testamento, ensina que é mediante a lei que nós nos tornamos conscientes desse pecado. Charles Spurgeon, um pregador que tem sido pregado exaustivamente nos púlpitos das nossas igrejas nos últimos tempos, ele fala o seguinte: eu não creio que homem algum possa pregar o Evangelho sem pregar a lei. Olha só, hein? A lei é a agulha.
não se consegue passar o fio de lã do evangelho pelo coração de uma pessoa sem antes furá-lo com a agulha da lei, que lhe prepara o caminho. Então a ideia, querido, é que a lei, ela causa algum desconforto. A lei, ela abre os olhos da pessoa que está em pecado. Ela momentaneamente tira um pouco do controle do pecado de sobre a vida da pessoa e faz com que ela possa enxergar o estado que ela está. E aí o evangelho entra no coração. Se você não usa a lei de Deus, se a pessoa não se conscientiza do seu erro, é como você pegar uma lã e tentar enfiar em um pedaço de pano. Nunca vai passar. A agulha tem que passar primeiro. É muito importante entender isso. E Spurgeon foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele está falando, olha, eu não creio que alguém possa pregar o evangelho sem pregar a lei. Então, a lei vem primeiro. Nós vamos mostrar uma forma bem legal de você pregar o evangelho, usando a lei de Deus, e que a pessoa vai ficar muito grata a você. Quer ela tome uma decisão por Jesus ou não, ela vai ficar grata a você. Eu gosto muito desse texto de Salmo 19:7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Na King James Version americana, ali diz que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Eu creio nisso de verdade. Memorize os mandamentos, medite nos mandamentos e se prepara. Eles vão ser a sua arma de guerra. Nós temos um material que tem perguntas para todos os mandamentos, ensina a fazer as transições entre as partes, e eu vou disponibilizar para você em PDF para você poder treinar e aprender a fazer certinho, tá bom? Bom, uma vez que a pessoa está consciente do pecado, ela olhou para a lei e ela percebeu, poxa vida, eu realmente sou pecador, né? Não tinha notado isso com tanta clareza, mas agora eu sei. O que eu faço, né? Eu tenho uma dívida. Mas a pessoa, ela ainda tem um problema. Ela acha que consegue pagar essa dívida sozinha. Ela acredita que, por exemplo, se ela pedir perdão pelos pecados dela, Deus vai perdoar. Que se ela fizer uma coisa boa para pagar a coisa ruim que ela fez, Deus vai passar um pano e vai ficar tudo ok. Ela acredita que se ela der o dízimo na igreja, quem sabe pagar uma promessa, alguma coisa assim, ela também vai conseguir. Eu estou te falando dessas três coisas porque são as respostas mais comuns que eu recebo quando eu pergunto para a pessoa: o que você vai fazer para pagar por essas dívidas, por esses pecados? Então as pessoas me dão essas três respostas. Vou pedir perdão, vou fazer uma coisa boa para pagar essas coisas ruins e eu vou dar dízimo, vou pagar promessa. Então, eu uso um argumento que é o argumento do ladrão. Eu falo para a pessoa o seguinte: olha, imagina que eu entro na sua casa, roubo o seu carro e depois eu ligo para você e peço perdão para você. Você me perdoa por eu ter roubado o teu carro? A pessoa fica indignada e diz: óbvio que não, eu quero o carro de volta. E é interessante como as pessoas se indignam com uma hipótese, né? Elas ficam bravas mesmo. Aí eu pergunto: tá, e se eu pegar o teu carro e der para uma pessoa que necessita muito, eu estou perdoado? A pessoa diz que não, ela quer o carro de volta. Aí eu digo: mas eu estou fazendo uma boa ação. Talvez aquela pessoa não pudesse comprar o carro, você pôde. E por último eu pergunto, eu falo: tá, então se eu roubar o teu carro e der dízimo na igreja, ou subir a escada da igreja de joelho, eu estou perdoado? A pessoa diz não. E a minha resposta em cada uma das vezes é: Deus também não é bobo para aceitar esse tipo de argumentação. Ele não vai te perdoar só porque você pediu perdão, ou porque você fez uma boa obra, ou porque você está pagando uma promessa. Aqui, nessa etapa do evangelismo, é importante esvaziar toda a tentativa da pessoa de pagar sozinha pelos seus pecados. Mostrar para ela que isso é balela, é conversa furada, que isso não existe. Aí você pode falar: Bolivar, mas eu não posso pedir perdão para Deus e Ele me perdoar? Pode, querido, mas você é salvo. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas estão debaixo da lei. Elas não estão debaixo da graça. Elas não foram salvas por Jesus. E essa é a grande sacada.
Então, durante o evangelismo, você tem que tratar a pessoa como se ela estivesse debaixo da lei, porque essa é a realidade dela. Ela vai entrar debaixo da graça o dia que ela aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu digo para a pessoa, mas olha, existe sim uma maneira de você pagar pelos seus pecados. E eu vou te contar qual é essa maneira. Eu apresento uma imagem, né? Geralmente eu tenho material ou falo mesmo, né? Depende da situação. Mas eu falo o seguinte, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E que a morte, ela acontece em dois níveis. No nível físico e no nível espiritual. Fisicamente, a morte acontece quando um órgão para e o corpo inteiro vem ao falecimento. Vem no momento em que você deixa de existir nessa terra e realmente falece. Está deitado no caixão com as pessoas em volta de você. Uma hipótese que eu levanto, uma imaginação, uma coisa lúdica, é que naquele momento dessa morte física, a pessoa pode escolher um pecado que vai ser perdoado. Por exemplo, Deus vai te perdoar de todas as suas mentiras, porque você morreu, então com a sua morte você vai pagar por aquele pecado. E o resto? E o resto de todos os outros pecados que você cometeu? Aí a pessoa fica meio assim, eu falo, olha, tem um jeito de pagar por isso. E o jeito é o juízo final. No dia do juízo final, Deus vai julgar as pessoas boas e as pessoas ruins. Aqueles que forem justos, esses vão para o reino de Deus, para o céu, para a glória, para a Nova Jerusalém. E aqueles que não forem considerados justos, vão ser condenados ao inferno, à separação eterna de Deus. E uma coisa muito interessante desse momento, querido, eu não sei se você já refletiu sobre isso, é que todo julgamento exige uma lei. E a lei que vai ser usada aqui são os 10 mandamentos. O resumo da lei são os 10 mandamentos. E aí, olha que interessante. A pessoa que se julgou pecadora, que reconheceu os seus pecados um pouco atrás do evangelismo, ela toma consciência de que se o julgamento fosse feito, ela seria condenada. Que ela está numa situação super difícil e que ela vai para o inferno. Aqui, ousadamente, eu sempre pergunto, se você morresse agora, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? 80% das pessoas, aproximadamente, costumam dizer que vão para o inferno. Elas admitem que não tem como se salvar e que estão perdidas. Agora, existe um outro grupo, que é uns 10% mais ou menos, que diz que vai para o céu, mas não entendeu a primeira parte do evangelismo. Eu falhei em algum detalhe, então eu volto, repasso rapidamente, a pessoa, não, então agora entendi, eu vou para o inferno. E tem um grupo que, obviamente, está com o coração duro, esse grupo não vai conseguir entender a mensagem como ela deveria ser entendida. Muitas vezes eu paro por ali, o evangelismo, e eu vou te explicar talvez mais para frente como é que eu faço isso. Então, depois que a pessoa passou por todo esse processo, ela está preparada para entender a graça de Deus. Por quê? Olha só, a pessoa olhou para os mandamentos e ela percebeu que ela é pecadora. Ela percebeu a realidade dela. Você não está colocando nada na cabeça dela, é uma percepção que ela mesma chegou, uma constatação pessoal. Ela percebe que ela não tem como pagar por isso e que ela vai para o inferno por conta dos seus pecados. E agora o coração dela clama por uma resposta. O que eu faço? Como que eu vou ser salvo? Eu não tinha percebido o problema, mas agora eu sei que eu tenho um problema. Por favor, me ajuda. E é quando a alma clama por ajuda que a gente realmente pode ajudar a pessoa. Tem uma história que eu conto que é sobre dois amigos. Eu vou resumir para você e depois eu vou contar mais para frente. Eu conto sobre dois amigos que passavam necessidade aqui no Brasil e foram trabalhar juntos no Texas. Lá aconteceu um crime e um dos amigos acabou sendo condenado à cadeira elétrica. E o outro amigo consegue falar com o governador do Texas, que era o único que conseguiria livrá-lo da morte no último momento. E ele faz uma proposta para o governador. Ele fala, olha, deixa que eu morra no lugar dele. Deixa que eu me entregue no lugar dele. E o governador, meio pasmo com aquilo, falou, olha,
Se você convencê-lo a assinar esse contrato de troca na hora da morte, eu vou deixar, eu vou pagar para ver como que isso funciona. E o rapaz vai e troca de lugar com o outro e morre no lugar dele. Essa história bem contada, ela tem um poder bem interessante assim de fazer a pessoa entender, porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele trocou de lugar com a gente. A gente era culpado, a gente merecia morrer na cruz, a gente merecia o peso do martelo do juízo final na nossa cabeça, mas Jesus foi lá e trocou de lugar com a gente. Quando a pessoa entende isso, quando a pessoa entende por que Jesus morreu na cruz, acontece uma revolução interna. Ela começa a sentir gratidão, ela começa a sentir a importância da morte de Jesus na cruz. Gente, tem tanta gente que faz chacota da morte de Jesus, que fala, eu não pedi para ele morrer por mim, e morrer porque quis, mas quando a pessoa entende corretamente que ela foi substituída, que Jesus morreu na cadeira elétrica daquela época, que era a cruz romana, então ela consegue se render e ser grata a Jesus. Mas aí você chega no estágio final do evangelismo. Você tem que perguntar para a pessoa, você quer assinar um contrato com Jesus? Lembra da história resumida que o governador falou, olha, tem que assinar um contrato para que você possa ser substituído. Esse contrato é a oração. Esse contrato é você chegar diante de Deus e reconhecer, Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, reconheço que eu sou um pecador, que eu não tenho como pagar pelos meus pecados, que Jesus, um homem inocente, teu filho morreu na cruz no meu lugar, e eu aceito esse sacrifício, eu aceito ser substituído, eu preciso que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu esteja ao seu lado por toda a eternidade, e eu me comprometo a servir a Jesus por todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui, meu amado, fecha o ciclo do evangelismo. Então, esse processo, apesar de eu estar falando aqui há praticamente 30 minutos, um pouquinho mais, ele é meio longo, mas você consegue completar ele de 20 a 30 minutos de fato, é o tempo que você vai precisar para fazer esse processo do evangelismo. E agora eu vou falar com você um pouco sobre como aplicar um método com base em tudo isso que eu falei. É quase uma repetição, mas existe uma maneira de fazer isso. Existe um jeito de abordar que vai fazer ficar palatável, agradável para a pessoa que está ouvindo e que você vai conseguir chegar no coração dessa pessoa de uma maneira adequada, tá bom? Então vamos lá, vou passar por esse próximo etapa agora.